Nós continuaremos então nessa série de pregações no Evangelho de João. Hoje nós iremos do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo 25 do capítulo 2. O Pedrão vai me ajudar ali enquanto nós vamos passando, nós vamos lendo. Mas o que nós vimos antes, os primeiros versículos do capítulo 1, fala sobre a chegada do Verbo. O Verbo que se tornou homem, o Verbo que manifestou a glória de Deus, o Verbo que mostrou e expressou quem Deus é 1,15. E mostrou quem Deus é. E hoje nós vamos ver nessa continuidade a execução de alguns atos por Cristo Jesus. Então nós vamos ver uma sequência de fatos que envolvem a Cristo Jesus, começando com o testemunho de João Batista, a conversão dos primeiros discípulos, o primeiro milagre de Jesus, a purificação do templo. Então nós vamos ver que agora não só o Verbo se fez carne, mas agora ele atua de maneira grandiosa e de maneira gloriosa na terra. Mas antes de nós falarmos especificamente da atuação, ou primeiramente da manifestação sobre quem ele era por parte de João Batista, os versículos de 15 a 18 do capítulo 1, eles vão falar sobre uma plenitude. Puder pôr para a gente, Pedro, versículo 15 a 18, nós vamos do capítulo 1. João deu testemunho dele, quando disse em alta voz: "Este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim." 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. João está dizendo e está dando testemunho dele. João dá testemunho e clama dizendo: este é aquele de quem eu dizia: aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos nós conhecemos ou reconhecemos, e aqui tem uma palavra extremamente importante, a sua plenitude, no versículo 16. E graça sobre graça. Precisamos olhar para essa palavra plenitude. João ele vai dizer que todos nós recebemos da sua plenitude. Mas o que significa isso? Recebemos da plenitude de Jesus. Significa que em Cristo Jesus habita ou habitava a totalidade de Deus, com todos os seus atributos. Paulo vai confirmar isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19, quando ele diz: pois aprove a Deus que toda a plenitude nele habitasse. No versículo 9 do capítulo 2, Paulo também vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando João Batista está dizendo que nós recebemos por meio de Jesus toda a plenitude, o que João Batista está dizendo é que nós não estamos recebendo um pedaço de Deus. Nós não estamos recebendo uma pequena parcela de Deus. Nós não estamos vendo, ou Jesus Cristo não estava mostrando uma pequena sombra de quem Deus era, uma pequena parcela de quem Deus era. Não, nós estamos vendo a plenitude de Deus. O que João Batista está dizendo é que Jesus Cristo, ele é a plenitude total, completa de Deus. Ele não é um pedaço de Deus, mas ele é a plenitude. E o que nós recebemos quando essa plenitude foi manifestada por meio de Cristo Jesus? Nós recebemos graça sobre graça. Você já foi na praia e aí vem aquela onda e te derruba. E a hora que você está começando a ficar em pé, vem aquela onda e te derruba de novo. E você está ficando em pé, vem aquela onda e te derruba de novo. É mais ou menos essa ideia que João está tentando descrever. É uma coisa atrás da outra, não no sentido ruim de que vai te derrubar como a onda na praia, mas é sempre vindo,
é constante, uma vez após a outra, nós estamos recebendo graça de Deus, nós estamos recebendo bênção de Deus, graça sobre graça. Não é uma coisa pontual, não é algo que ficou em um dia na sua vida em que você aceitou e confessou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, em que Ele te encontrou onde você estava. E ali você recebeu a graça. Essa graça, ela se manifesta dia após dia. Ela se manifesta minuto após minuto. Ela se manifesta hora após hora, semana após semana, mês após mês, ano após ano nas nossas vidas. E se você perceber, e se nós formos sinceros, se nós formos honestos, nós perceberemos isso todos os dias na nossa vida. Desde coisas extremamente simples, como você ter uma roupa para vestir, como você ter um automóvel, uma moto para se locomover, quanto você ter algo para comer na sua casa. Coisas simples do dia a dia que nós recebemos graça sobre graça, mas não percebemos. Quanto a coisas maiores, livramentos de Deus na nossa vida, portas que Ele abre, oportunidades que Ele nos dá, graça sobre graça. João continua fazendo uma comparação importante aqui. Lá no versículo 17 do capítulo 1, ele vai falar: a lei foi dada por Moisés. Em contraste, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade vieram por Jesus. Presta atenção, a lei não é ruim. A lei não é necessariamente algo ruim. Pode deixar o texto aí, Pedro, por favor? A lei tinha uma finalidade: mostrar aos homens a santidade de Deus. E que o povo que pertencia a ele precisava ser santo. O problema é que à lei faltava o poder de produzir a santidade. A lei mostrava um Deus santo, a lei mostrava a necessidade de ser santo como esse Deus, mas a lei não produzia santidade. A lei não transformava o homem. A lei mostrava um padrão, mas ela não dava a força, ela não dava o sustento, ela não dava a esperança para viver esse padrão. Pensa só, se a nossa igreja aqui tivesse sido feita fora de esquadro. Fora de esquadro é como se essa aqui tivesse uma medida e chegasse lá no fundo, uma das paredes estivesse abrindo para lá. Aqui é um retângulo. Eu posso olhar, eu posso pegar uma régua, uma trena e medir. E no fim eu vou perceber que a igreja está o quê? Fora de esquadro. Mas essa régua vai resolver o esquadro? Não. A lei era mais ou menos isso. Ela só me mostrava que eu estava fora do padrão. Ela só me mostrava que existia um padrão que eu não conseguia atingir, mas ela nunca conseguia fazer com que eu fosse transformado nesse padrão. Ela mostrava que o homem era pecador, que o homem tinha um Deus santo, mas a lei não tinha o poder de transformar o coração desse homem. Por isso, vez após vez, eles precisavam ir até um lugar, até o tabernáculo, até o templo, e oferecer sacrifícios para a purificação dos seus pecados. É por isso que, lá em Gálatas, ele vai dizer que a lei serviu como um pedagogo. Pedagogo era aquele que conduzia a criança até o mestre. A lei era aquela que apontava. A lei segurou o povo de Deus pela mão e conduziu esse povo até Cristo Jesus. Foi ela quem guiou e mostrou a santidade e conduziu esse povo até Cristo Jesus. E em Cristo, agora, aquele que se manifestou em carne, Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, Deus produz no homem transformação. Deus não faz agora somente uma lei apontando um padrão, mas com Cristo Jesus manifesto, com a obra de Cristo Jesus e na atuação do Espírito Santo nas nossas vidas,
nós não temos simplesmente um padrão inatingível, nós temos o Espírito Santo em nosso coração, transformando o padrão em realidade nas nossas vidas. Por isso nós podemos viver uma vida de santidade. Por isso, aquilo que Deus pede por meio da sua palavra não é uma lei, como um padrão que eu nunca vou atingir. Se um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, estou e sou habitado pelo Espírito Santo, Ele produz no meu coração total potencial, total poder de vivermos conforme o padrão de Deus. Não é algo que está longe como uma régua que aponta um defeito, mas é algo que transforma o meu coração por meio do mover do Espírito Santo na minha vida. Em Jesus, nos são dados gratuitamente 3 coisas: vida eterna, conhecimento de Deus e o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Não é por mérito, não é por esforço humano, mas é graça sobre graça. Essa graça nos dá a vida eterna, e essa graça sobre graça nos dá conhecimento de Deus, e essa graça sobre graça nos transforma em filhos de Deus. João fecha esse bloco com uma afirmação que a gente precisa ter no nosso coração: Jesus é a verdade de Deus. Ele é a verdade encarnada. Por isso, Jesus pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode nos fazer conhecer quem é o Pai. Ele é o único que pode revelar na totalidade quem Deus é. Não há nada e ninguém que possa revelar quem Deus é. Por isso, quando nós olhamos na vez passada, quando olhamos para a pregação, o início de João, o Verbo que se fez carne, aquele que manifestou a glória do unigênito de Deus, Ele é o único que pode revelar quem Deus é. Nada e nem ninguém tem esse poder de fazer o homem conhecer o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, nós vimos ali no versículo 18. E olhamos, na semana passada eu fiz essa afirmação. A palavra deu a conhecer, do versículo 18, vem de um verbo que deriva da palavra exegese. Jesus é a exegese de Deus. Ele é a explicação visível do Pai invisível. Se você quer saber quem Deus é, olhe para Jesus. E aí então nós começamos agora com algumas ações, do versículo 19 até o versículo 28, finalizando o capítulo 1. Nós temos o testemunho de João Batista. Pode pôr para nós. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não. Respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Este encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Imagina a cena: João está lá no deserto, os líderes querem saber quem é esse homem, pessoas estão se aproximando de João Batista, pessoas estão crendo na mensagem de João Batista, pessoas estão sendo batizadas por João Batista, pessoas estão tendo uma transformação de vida pela mensagem de João Batista, e isso chamou a atenção dos líderes judeus. E eles enviam então um grupo até o deserto para conversar com João Batista e descobrir quem ele é. E a primeira resposta de João Batista é: eu não sou o Cristo.
Imagina você, pessoas te ouvindo, pessoas ao seu redor, o holofote em você, palmas para você, todo mundo querendo fazer uma selfie contigo, e aí na hora que chegam para perguntar quem você é, a primeira coisa que você diz é: não sou aqueles que vocês esperam. Eu não sou o Cristo. João Batista, ele sabia quem ele era. Nessa cena, uma comissão então vai lá para o deserto, sacerdotes, levitas, a elite religiosa, fazem uma longa viagem, vão até o outro lado do Jordão para perguntar quem ele era. E a primeira afirmação de João é: eu não sou o Cristo. Muita gente provavelmente estava achando que João fosse o Messias, muita gente devia estar achando que ele era Elias ressuscitado, na tradição judaica um Messias que viria, um profeta que viria, mas a integridade de João fala mais alto. Quem é você? Ele aproveita a oportunidade, ele não aproveita a fama, ele não aproveita o momento para se promover, ele é direto. Não sou o Cristo, não sou Elias, não sou o profeta que vocês estão esperando. Então, diga quem você é. E mais uma vez, ele diz quem ele não é. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. João sabia que ele não era a luz, ele era a voz que anunciava a luz. Ele não é o Messias, mas o mensageiro que preparava o caminho para o Messias. E meus irmãos, isso precisa nos ensinar algo bastante profundo no nosso papel. Eu e você não somos a luz, nós somos a voz. Eu e você não somos aquele que promove a transformação, mas aquele que prepara o caminho da transformação. A nossa função não é atrair atenção para nós mesmos, mas apontar para Cristo Jesus. Cada crente, cada igreja, cada pregador, todos nós somos vozes no deserto dizendo: endireitem o caminho para o Senhor. Nós não somos luz, nós somos a voz. Eu e você não fomos chamados para brilhar, nós somos chamados para comunicar, assim como João. Comunicar a verdade sobre quem Cristo Jesus é. E tem um detalhe que passa, às vezes, despercebido, mas importante. O batismo entre judeus, ele era apenas para os não-judeus. Aquele que desejasse se tornar um judeu, ele precisava ser no rito batizado, os prosélitos. Um judeu, ele não era batizado, ele já era judeu. Ele já era do povo de Deus por nascimento, mas João estava batizando judeus. E isso com certeza era algo chocante. Significava que João estava dizendo que ser judeu por nascimento não era suficiente. Era preciso arrependimento. Não era só uma posição, não era só uma identidade étnica, mas era conversão real. Isso precisa falar diretamente para nós hoje também. Ninguém entra no reino de Deus por herança, por tradição familiar, por frequentar a igreja desde criança. É preciso nascer de novo. Talvez você tenha crescido na igreja, seus pais te tragam aqui a vida toda, você tem uma herança familiar cristã, mas assim como aqueles judeus, posição étnica não garante a salvação. É preciso nascer de novo, é preciso crer em Jesus de maneira pessoal. A partir do versículo 29 até o final, versículo 51 do capítulo 1, nós vamos ler juntos também. No dia seguinte, e nós vamos falar aqui sobre a formação dos primeiros discípulos. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel.
Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Só um adendo: João Batista e Jesus são o quê? Primos. É de se pensar que João, em algum momento da vida, como primo, ele o quê? Encontrou Jesus. Mas João não sabia quem era o Messias. Ele talvez soubesse quem Jesus era, a pessoa, o homem, o primo. Mas ele não sabia quem era o Messias. Então, da parte de Deus vem um comunicado: aquele sobre quem o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o Messias. E isso acontece com quem? Exatamente com o seu primo, Jesus. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isso é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E para terminar, acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No dia seguinte ao encontro com João Batista, o primeiro encontro com João Batista, Jesus, voltando do deserto, lá depois de ter derrotado Satanás na tentação, encontra João Batista. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, como todas as vezes em que João Batista faz uma declaração sobre Jesus, e João registra no seu evangelho, nós temos uma afirmação de profundidade gigantesca. Para um judeu, Cordeiro de Deus imediatamente remetia aos sacrifícios do templo. Cordeiro pascal, expiação. João não chamou Jesus de rei, João não chamou Jesus de profeta, não chamou Jesus de juiz, não chamou de libertador, ele o chamou Cordeiro. O Verbo eterno, o Criador do universo, aquele que era Deus e estava com Deus, agora é apresentado por João Batista como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A expiação é o centro do Evangelho para João Batista. Era como Jesus precisava ser conhecido. Aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. Com isso, 2 discípulos de João, ao ouvirem a declaração do seu mestre, começam a ir atrás de Jesus e perguntam:
onde o senhor está hospedado? Nós provavelmente queríamos conversar contigo, nós queríamos te conhecer melhor. Jesus fala onde ele os leva até onde ele está e eles passam o restante do dia juntos. E o que acontece depois com eles? Eles entendem quem Cristo Jesus é. E o que acontece com alguém que entende quem Jesus Cristo é? Eles falam sobre Jesus. A pessoa não consegue guardar só para si. O resultado de quando nós cremos é que nós iremos compartilhar. Se eu tenho a melhor notícia que alguém pode ouvir, o que eu farei? Eu compartilharei essa notícia. E é isso que esses homens fazem. André foi procurar seu irmão Simão e disse: eu encontrei o Messias. No dia seguinte, Jesus indo para Galiléia encontrou Filipe, que também creu nele. E o que Filipe fez? Foi e contou para Natanael, e levou Natanael até Jesus. Esse é o padrão, meus irmãos. O cristianismo ele cresce por meio do testemunho pessoal. Muitas vezes nós acreditamos que o reino de Deus será acrescido aqui do púlpito, ou em campanhas, ou em promoções do Evangelho. O cristianismo cresce quando cada um de nós, ao entendermos quem Cristo Jesus é, compartilha essa verdade transformadora. O reino de Deus cresce a partir do momento em que você, crendo em Cristo Jesus, não guarda a melhor notícia só contigo, mas conta essa notícia para o seu colega de trabalho, conta essa notícia para os seus familiares, conta essa notícia para os seus vizinhos, conta essa notícia para quem está perto de você. Foi isso que eles fizeram. Foram contar o que estava acontecendo, foram contar quem eles haviam encontrado, foram dizer: eu sei quem é o Salvador. E se você já foi encontrado por Cristo Jesus, é porque alguém um dia disse para você: eu sei quem é o Salvador. Posso te contar? O que você e eu temos feito com essa verdade? O que você e eu temos feito para que outras pessoas conheçam a respeito de Cristo Jesus? André foi correndo contar para o seu irmão. Filipe foi correndo contar para Natanael. E você? O que é que você tem feito correndo todos os seus dias? O que é que tem ocupado o seu tempo? O que é que tem ocupado a sua mente? Será que temos transferido para o pastor da igreja, para a liderança da igreja, para alguém que tem o dom do evangelismo, a responsabilidade de comunicar quem é Jesus? Jesus não precisou de campanha de marketing, Jesus não precisou de estratégia de crescimento de igreja, Jesus precisou de pessoas que, ao o encontrarem, não conseguiram ficar caladas. É isso que Jesus usou. Pessoas que, ao entenderem quem Ele era, não puderam mais ficar caladas. A partir do versículo 1, do capítulo 2 até o 11, nós temos o primeiro milagre de Jesus. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água, quando os potes estavam cheios. Disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião
Sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Talvez você tenha vindo de alguma cultura religiosa que ensinou outros milagres de Jesus enquanto criança. Ressuscitou um passarinho e coisas assim. O que a Bíblia está registrando aqui em João é que o primeiro milagre de Jesus foi esse. Antes disso, nenhum milagre havia sido operado. Porque como o próprio Cristo diz ali no comecinho, ainda não havia chegado o momento para isso. Então qualquer ensino que atribua operações, atos miraculosos a Jesus Cristo antes desse momento, eles são incoerentes com a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus registrada no Evangelho de João vai dizer que o primeiro milagre realizado por Jesus foi esse. Essa é a primeira intervenção. Algumas coisas aqui nos chamam a atenção. Eu sempre, ainda mais quando criança, quando eu ouvia esse texto, eu falava assim, nossa, mas Jesus foi duro com a mãe dele, né? Mulher, por que você está falando isso comigo? Mas é uma expressão equivalente a senhora. Não chegou ainda o momento. Por que é que você está querendo me pressionar isso? Não chegou esse momento. Então não foi uma atitude desrespeitosa. Foi o equivalente para nós hoje a dizermos senhora. Nós não temos o costume de chamar mulher. Mas senhora nós usamos. Então é mais ou menos essa a ideia. Diante do milagre que aconteceu aqui, o que os discípulos fizeram? Eles o quê? Eles o quê? Mas o texto lá atrás não disse que eles creram em Jesus? O que aconteceu então? Eles creram novamente? Eles confirmaram quem Jesus Cristo é. Esse crer não é o crer de reconhecer ou um crer salvífico novamente, mas é o reconhecimento, é a afirmação de quem Jesus era. Agora eles presenciaram água sendo transformada em vinho, reafirmaram e aprofundaram a sua fé. Antes eles creram pela informação e agora reforçaram a sua crença pela experiência. E meus irmãos, isso é importante para a nossa vida cristã. Nossa fé começa com a informação sobre quem Jesus Cristo é, sobre quem nós somos e sobre o que Ele fez na cruz, na sua obra. A palavra pregada, o evangelho comunicado a nós. Mas a nossa fé não pode parar aí. A nossa fé, ela precisa ser experimentada todos os dias. O meu conhecimento sobre o poder de Cristo Jesus precisa ser reafirmado e precisa ser aprofundado todos os dias, não para salvação, porque nós já fomos salvos, mas para nos aprofundarmos no conhecimento daquele que nos salvou. Por isso, eu e você não podemos nos conformar, moldar a simplesmente conhecermos uma informação sobre quem Cristo Jesus é. Essa informação pode ter mudado o nosso coração, pode ter nos dado uma nova vida, mas nós não podemos nos acomodar a isso. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento sobre quem Jesus Cristo é. Os discípulos creram em quem Ele era, mas agora, depois de ter visto o milagre que Ele realizou, reafirmados e aprofundados na sua fé eles estavam. Eu e você precisamos olhar todos os dias o que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. O cuidado dEle, o sustento dEle, a esperança dEle, e isso precisa ser uma manifestação real de quem Ele é, do cuidado dEle. E isso precisa todos os dias firmar, alicerçar, aprofundar a nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo precisa estar fazendo coisas maravilhosas todos os dias
nas nossas vidas. E as coisas maravilhosas podem ser pequenas ou grandes, mas nós precisamos observar o que Jesus Cristo tem feito todos os dias. Vamos para os versículos finais, que fala sobre a purificação do templo, versículos de 12 a 25. Depois do casamento, ele foi para Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombos para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Era como se fosse uma casa de câmbio. Chegava com uma moeda e recebia outra. Não estava ali acontecendo isso. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então agora nós temos um outro momento. Jesus chega até o templo, na festividade da Páscoa, e essa é uma história que nós conhecemos. Ele encontra dentro do templo, no pátio do templo, o comércio acontecendo. As pessoas estavam comprando animais para o sacrifício. As pessoas estavam vendendo os animais com valores exorbitantes. Estava acontecendo troca de dinheiro ali. Virou um comércio, virou uma feira. Talvez para nós aqui a nossa feira até é bem organizada, né? Mas se você já foi para outros lugares e já participou de feira de rua em outros lugares, é uma bagunça. É mais ou menos o que estava acontecendo ali. Era uma bagunça no pátio do templo, na casa de Deus. E Jesus então, tomado de uma ira, ele vai, prepara um chicote, e ele tira aquelas pessoas dali e ele acaba com aquilo que estava acontecendo lá. Quando nós olhamos para isso e tentamos trazer isso para nós hoje, nós podemos pensar sobre o que tem acontecido em alguns lugares que se dizem igrejas e casas de Deus, que não passam de lugares de comércio, não passam de lugares de troca, onde se vendem bênçãos, onde se vende esperança, onde se vende a fé. Há uma troca, há uma corrupção em alguns lugares. Há um falso evangelho sendo pregado. Há um falso ensino ocupando o púlpito. A expressão que a Micaela gosta, púlpitos de algodão doce. É gostoso no começo, mas ninguém aguenta muito. Não sustenta ninguém. Mas eu diria que hoje é o que mais se assemelha ao que aconteceu na época com Jesus Cristo. Chegar no lugar em que Deus deveria estar sendo plenamente adorado, um lugar voltado à adoração de Deus, e o comércio ocupava o lugar, o dinheiro tomou o lugar. Muitas igrejas, eu creio que seriam também limpas por Cristo Jesus. Muitos líderes seriam expulsos da casa de Deus por Cristo Jesus, pois simplesmente transformaram o evangelho e a adoração a Deus em um comércio barato, em uma troca. E como eu sempre digo, se existem pessoas querendo ser enganadas, vocês podem ter certeza que elas encontrarão alguém disposto a enganá-las.
Se tem alguém querendo trocar as bênçãos de Deus por dinheiro, você pode ter certeza que alguém vai vender as bênçãos de Deus por esse dinheiro. E assim, alguns se fingem pastores, e assim, alguns se fingem ovelhas, e assim a vida de muitos continua patinando, pois eles não estão vivendo o verdadeiro evangelho. Algumas aplicações para nós. A primeira delas, o cristianismo sempre cresce pelo testemunho pessoal. Cada um que tem uma experiência de crer em Jesus Cristo deve contar a outro como chegou a fé em Cristo Jesus. André encontrou Simão, Filipe encontrou Natanael, e assim a notícia sobre quem Jesus Cristo era se espalhou. Quem é que você encontrará amanhã? Quem é que você vai proclamar o Evangelho de Cristo amanhã? O reino se espalha quando aqueles que conhecem a verdade não se calam sobre ela. Segundo, o poder que transformou água em vinho é o mesmo que transforma corações. Jesus não apenas muda a natureza química da água, ele tem poder para transformar um coração de pedra em um coração de carne. Uma vida sem propósito em uma vida eterna. É o mesmo poder operando hoje. É o mesmo poder que transformou litros de água em litros de vinho, transformando corações de pedra em corações de carne. Esse é o poder que eu e você precisamos comunicar àqueles que estão próximos a nós. Terceiro, manifestar a glória de Jesus é torná-lo visível como Salvador. A glória ali se manifestou em Caná, no milagre, e os discípulos creram. Para que essa glória continue a se manifestar hoje, nós precisamos nos consagrar inteiramente a Cristo Jesus, testemunhar de Jesus, experimentar de Jesus, viver Cristo Jesus todos os dias, para que a minha fé ela se aprofunde, para que a minha fé ela se confirme. Eu e você, ou pelo menos eu posso dizer que na minha vida, eu já passei por situações em que eu não tenho dúvidas sobre quem Jesus Cristo é e sobre o cuidado dele. A nossa época de seminário, não tínhamos dinheiro para nada. Iríamos sair do seminário porque a gente não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. E Deus colocou pessoas ao nosso redor e nos sustentou até o final ali. Eu e você, eu tenho certeza que temos áreas da nossa vida em que nós já experimentamos do cuidado de Jesus Cristo. E isso aprofundou a nossa convicção, a nossa esperança, isso alicerçou a nossa fé. Mas existem outras áreas que talvez eu e você ainda caminhemos um pouco temerosos. Experimente de Deus. Perceba o cuidado de Cristo nas nossas vidas. E por último, a casa de Deus não é lugar de negócios, é lugar de oração. Quando Jesus purificou o templo, ele mostrou que Deus não aceita que a sua casa seja instrumentalizada para interesses humanos. Isso vale para as nossas igrejas como instituição, mas também vale para nós como templo do Espírito Santo. O templo físico foi purificado, mas e o templo que eu e você somos? Será que o nosso coração realmente está limpo? Será que eu e você, como templos do Espírito Santo, estamos realmente limpos diante de Cristo Jesus? Será que dentro do nosso coração não tem alguns cambistas ali negociando com o pecado, fazendo concessões e trocando santidade por trevas, luz pelo erro? Será que dentro do nosso coração não tem alguns espaços para negociação com o pecado, para comercializar com a carne? Precisamos permitir que Cristo Jesus purifique o nosso coração por inteiro, e não só alguns pedaços, mas Ele por inteiro. A nossa fé, ela se baseia em fatos testemunhados. João, por meio do seu evangelho, no testemunho de João Batista, diz isso. João viu, presenciou
e escreveu, para que creiamos e crendo, tenhamos vida no nome de Cristo Jesus. E que esse verbo encarnado, que se manifestou em glória, que transformou água em vinho, que purificou o templo e que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele seja o centro da nossa fé, que Ele seja o centro da nossa vida e do nosso testemunho. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós fomos encontrados, fomos transformados. Te pedimos que essa convicção que um dia nos alcançou seja comunicada a outros, seja aprofundada nas nossas experiências contigo, que a nossa vida não seja baseada em experiências, mas que as experiências do conhecer mais de Cristo Jesus criem convicções, alicerces inabaláveis na nossa vida com o Senhor. E que essas convicções, esses alicerces, eles promovam transformação no nosso coração, que a nossa vida, que o nosso coração, que o nosso corpo, como templo do Senhor, ele não seja palco de trocas, de cambistas, de espaço para o comércio com a carne, trocas com o pecado, mas que ele seja completamente limpo e purificado no Evangelho de Cristo Jesus, para que nós possamos testemunhar, viver e desfrutar da plenitude que Cristo Jesus é em nós. Assim nós oramos, no nome dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.